Ô, pastor Fabiano Pires. Fala, meu filho. Eu já pedi. Prega só um pouquinho mais light. Aí só põe esse nossa, parece que só tem esse nossa. Nossa! Aí só tem esse nossa aqui no computador. Não tem outro não, meu filho? Nossa! Ei, rapaz, então vamos nessa. Aqui na carta de Tiago, do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, versículo 8. Sedes vós pacientes, fortalecendo os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um com os outros, um contra os outros, para que não sejais condenados. E eis que o juiz está à porta. Eu falei para vocês que essa semana eu ia tirar a semana para falar de justiça. E aqui na carta de Tiago não é diferente. Tiago ressalta sobre um juiz. E ele prega uma mensagem que eu prego todos os dias aqui no estúdio. Não vos queixeis um contra os outros. E o juiz está aí. Ele está à portas. Agora, antes de falar de juiz, vamos estudar um pouquinho o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano, dentro dos estudos da psicologia que eu já fiz, até no bacharel também, nós temos uma matéria chamada Psicologia Cristã, e um abraço aí ao pastor Silas, que foi um dos nossos professores ali no Ibadetrim. E nós aprendemos que o ser humano, ele é tripartido. O que é tripartido? Todo homem, ele tem corpo, alma e espírito. Isso é natural. Quando a gente fala homem no estudo, inclui a mulher. Mas o homem de uma forma simbólica. O corpo, ele é diferente da alma. E a alma é diferente do espírito. E a mente humana? A mente humana é algo fantástico que Deus deu ao homem. Agora o homem, o ser humano em si, não usa 10% da sua mente. Isso foi provado na psicologia e na ciência, viu? Dentro dessa caixa torácica, o ser humano não usa 10%, irmão, do que ele tem de inteligência. Agora eu olho aqui pro Chiquito, esse cabeção aqui na frente, olha o tamanho da cabeça desse homem. E não usa nem 10%, não adianta rir não, meu filho. Nem ficar bicudo aí não, você não usa 10% desse cabeção seu. Pode rir mesmo, meu filho, não chora não. Não usa 10% desse cabeção. Isso é provado na ciência. Agora o homem, quando estuda a palavra, quando ele estuda a Bíblia, é provável que se os neurônios se movimentam, se gesticulam para a aprendizagem. Porque além de existir livros de escritores, pastores e vários escritores, nós temos a Bíblia. E a Bíblia é um manual cristão. Agora o homem, o ser humano, ele tem sua carne, mas também tem um espírito, que também tem uma alma e que habita dentro de um corpo. O que é o espírito humano? O espírito humano é o ponto de contato com Deus. E através do meu espírito é que tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. Porque Deus também é espírito. E só podemos perceber Deus do espírito. Está lá em Efésios 2:22. E em João 4:24 também diz sobre isso. E a alma? O que é a alma? A alma é tudo que o homem é, sua personalidade. Agora, com a personalidade também tem o ego, os pensamentos, as ideologias, sentimentos, decisões. A alma ela está ligada entre o espírito e o corpo. Existem áreas na nossa alma. Por exemplo, a mente, a vontade e a emoção. Mas deixa eu falar sobre a mente. A mente é a sede da nossa alma, nosso intelecto, psique, raciocínio e memória.
A vontade também ligada à alma é um instrumento para tomar decisões. O poder de escolha, meu irmão. E juntamente com isso existem as emoções. Dentro da alma, as emoções é instrumento para expressar os nossos sentimentos, nossos gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio. Tudo isso se engloba nas emoções. Agora, o que a Bíblia diz? Que Deus é santidade. No estudo do hebraico, a palavra santidade do hebraico significa gadosh. E ela aparece 555 vezes na Bíblia. A obra de Deus, ela começa em primeiro lugar no nosso espírito, o novo nascimento, irmão. Está vendo o seu corpo aí, essa carcaça comedora de angu? Esse corpo seu aí? Dá uma beliscada para você ver se não vai gritar. Pois é, meu filho. É o livre-arbítrio que Deus te dá no seu corpo para você realizar as suas decisões, sejam elas boas ou sejam elas más. O maior obstáculo do ser humano é reconhecer que nós precisamos de cura. O pior doente, irmãos, o pior doente, aquilo que Tiago diz, o pior doente é aquele que não se acha doente. A pessoa ela sabe que está doente, mas não quer reconhecer que precisa de uma medicina, de um hospital para fazer o tratamento. Você já viu esse tipo de pessoas? Principalmente algumas mais idosas que eu conheço, algumas mais idosas, que não vai no hospital de jeito nenhum, mas sabe que estão doentes. Ela não vê defeito em si mesma. Irmãos, a nossa boca, ela não é esgoto. Esgoto para entrar é pudriqueiras. Irmãos, uma coisa importante que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Dentro do corpo, da alma e do espírito, entenda que você tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o poder de decisão de escolhas. É você que decide fazer a obra ou não, meu irmão. Se você quiser ficar com o braço cruzado o ano inteiro, não leva uma alma para a igreja, é decisão sua. Não fala que é Deus que não te encheu de poder, não, que não existe isso não. É decisão de escolhas. Agora você decide sim receber o revestimento, porque a Bíblia diz em Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e Judeia. Nós estamos na nossa Jerusalém. Então nós devemos reconhecer a atitude que nós tomamos, seja certa ou errada. Você está me entendendo, meu irmão? Nós sabemos que ferimos outras pessoas, mas pensamos que somos cheios do Espírito Santo. Precisamos dispor para a obra de Deus, sem questionamentos ou achismos. Olha o que diz em Salmo 63, versículo 8. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Quando mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Até Jesus, irmãos, tinha corpo, alma e espírito. Ele veio como carne humana. E mesmo assim, sendo Deus, ele foi tentado no deserto por Satanás. Mas ele venceu sua tentação na própria palavra. E para nós, seres humanos, as tentações é um convencimento das nossas limitações. E é Deus, irmãos, que fará com que o homem tome conhecimento das suas próprias fraquezas. Ele tira uma bandana nos olhos humanos para que nós enxergamos a tentação e não caímos nela. Iniquidades, pecados, tudo isso é uma cegueira no ser humano. Agora o pecado é muito mais do que uma atitude de série de coisas erradas. O pecado é um ato desleal do ser humano. Porque o pecado ele cega o seu entendimento, a sua visão cristã.
Ele corrompe o coração e separa o homem de Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 11, diz: não há quem entenda e não há quem busque a Deus. O que Paulo queria dizer aos romanos? Que todo mundo estava cego pelo pecado. Pensavam que usavam os dons para a edificação da igreja, mas na verdade era só confusão, irmãos. Disse, fofoca, picuinha. Não era dons não, irmãos. Não há quem entenda. Paulo disse isso. Mesmo vendo a igreja inchada. Todo mundo queria ter dons, mas não queria ter o amor, o compromisso. Não queria ajudar a obra de Deus crescer mesmo. Olha, Paulo estava tão apertado no seu chamado. Olha só o que é uma aprovação, que é diferente de tentação. Paulo estava tão apertado por causa da cegueira. E ele foi, depois de Damasco, pedir oração para desvendar aquela cegueira. E o próprio Jesus chama Paulo, ele era Saulo. Mas o próprio Senhor Jesus escolhe Paulo e dá a ele uma chamada. E ele prega as igrejas de Filipenses, ele institui a igreja de Coríntios, ele institui a igreja de Efésios, e chama eles de santos. Aos santos de Filipos, aos santos de Coríntios, aos santos de Efésios. Aqui não fala aos membros de Efésios, não. É aos santos de Efésios, de Colossenses, de Filipenses. Ele simplesmente quis dizer assim, que os cristãos imitam a Cristo. O que uma pessoa faz quando arruma um dente? Ele é um dentista. O que um engenheiro faz? O que projeta? É um engenheiro projetista. Agora, quem imita Cristo é cristão. Carregue isso na sua vida, meu irmão. Cristão significa imitar a Cristo. Por exemplo, jogador de futebol. Quem torce para o Flamengo é flamenguista. O Chiquito ali é flamenguista. Não vem soltar bola. Não vou deixar não. Ô, rapaz. Só esse Chiquito. Eu vou dar um delete aí nessas palmas, viu? Por exemplo, quem torce para o Cruzeiro é cruzeirense. Cruzeirense. Quem torce para o São Paulo é São Paulino, é isso? Nossa! Quem torce para o Corinthians é corintiano. Mas quem serve a Deus? Quem serve a Cristo é cristão. É cristão. E nós temos que imitar a Cristo para ser cristão. Porque de rótulo já tem muito, irmãos. Crente que compra e não paga. Compra e não paga. Nome no SPC, no Serasa. Não cuida nem da vida dele, quer cuidar da igreja. É obreiro desqualificado. O que a Bíblia fala? Que seja um obreiro aprovado, está lá em Timóteo. Que não se envergonhe. Mas também a palavra não pode se envergonhar por você não, meu filho. Porque você é uma carta aberta. Você é um livro aberto. E o povo te espelha. Se você faz coisas erradas, eles vão te espelhar também. Ah, não precisa ouvir pastor em rádio, não. Não é assim que você diz, o arrogante. Isso é arrogância, prepotência, dificuldade de relacionamento, dificuldade com submissão. Porque o pecado, o que ele faz? Dentro do corpo, da alma e do espírito. O pecado, ele cega os olhos para a verdade. Vou dar um exemplo aqui. No Facebook, que é a mídia da hora. Quando tem um Facebook, que alguém fala relacionado à fofoca, quem caiu, quem pecou, todo mundo responde fofoca e fala mal. É ou não é? Mas é 300 mil comentários por dia, quando alguém cai. Mas quando a igreja faz um projeto, quando a igreja inicia um projeto, é 1, 2 ou 3 para curtir. Estou mentindo? Não estou mentindo. É isso ou não é? É ou não é, Chiquito? É. Porque o povo está mais interessado em falar do seu próximo do que fazer uma coisa na casa de Deus. Aí ele fala assim, meu negócio não é 4 paredes, não. Para dar uma desculpa. Porque sempre o rebelde arruma desculpa. Não, eu sou de Deus. Igreja é 4 paredes, eu não fico em 4 paredes não. Seu arrogante. Você tem dificuldade de submeter seus líderes. Não
Posta aí para você ver quem caiu. 1000 vai lá, vai comentar, vai compartilhar ainda que fulano caiu. Mas vamos falar que a igreja vai ter um evangelismo. Vamos falar que a igreja vai fazer uma visita no hospital. Vamos falar que vai ter um bazar beneficente na igreja. Vamos ver se alguém curte. Aí quando põe assim, igreja fechou, ainda tem atribulado ainda, que põe assim, fechou porque o pastor caiu. E muitas das vezes não é porque o pastor caiu não, meu irmão. Muitas das vezes é por falta de ferramentas, de contribuições. Tem gente doidinho para ver a igreja fechar. Acha melhor ter um boteco cheio de pingaiada do que ter uma igreja aberta. E o diabo, ele não fecha a igreja, irmãos. Eu vou dizer quantas vezes isso aqui. Será que é preciso repetir 1000 vezes aqui todo dia? Que o diabo não fecha a igreja? Quem fecha a igreja é os da mesma fé. E eu falo isso com convicção. Picuinha, fofoca, disse-me-disse. Tá mais fácil um postar no Facebook assim. Não, eu sou templo missionário, comissionado pelo Espírito Santo. Do que alguém for assim, eu amo a minha igreja. Não é? Estou mentindo? Põe aí que você ama a sua igreja no Facebook. Vamos ver quantas pessoas que vai curtir. Agora coloca aí que fulano caiu, que pastor caiu, que ciclano caiu. Coloca aí que você vê quantos que vão falar. Faz o teste, irmão. Faz o teste. Coloca que a sua igreja vai ter um evangelismo, um encontro de casal. Coloca que a sua igreja vai fazer um evento. Vamos ver quantos que vão curtir. Rapaz, o povo é fofoqueiro, linguarudo. Irmão, você está devendo todo mundo, ainda quer pregar no púlpito? Obreiro. Irmãos, está difícil discipular obreiros nessa época. Mas em nome de Jesus, igrejas que são sérias, buscando pelo Espírito Santo, elas vão vencer. Porque o nosso Deus não desampara o justo. Nunca vi um justo mendigar o pão, a Bíblia diz. E vamos pôr isso relacionado às igrejas e à justiça. Eu sei que as igrejas mais sérias têm dificuldade financeira sim. Você não sabe como que é bancar um programa de rádio. Pagar quase 5 mil reais de despesas em aluguel de igreja igual eu pago. Vamos para 5 anos. E Deus tem provido. Mas não é fácil. A gente passa por lutas, desafios, programa na televisão também, estamos na TV Cidadania. Não é fácil, irmãos, porque todo mundo olha para o seu umbigo. Ninguém quer trabalhar no corpo de Cristo. Agora eu pergunto, para que dar Santa Ceia nas igrejas? Para que dar Santa Ceia? Se ninguém quer participar do corpo. É muito mais fácil a pessoa falar assim, não vou onde Deus me manda, do que ela falar assim, não, minha igreja me comissionou porque eu estou debaixo de uma proteção pastoral. O povo não tem humildade para reconhecer o seu líder na vida deles. Agora eu te pergunto, quem que é o cabeça da igreja? Não é Jesus? Então tudo que você fizer para a igreja, você está fazendo para Jesus também. Eu quero convidar você a se tornar uma coluna da fé inteligente. O que você fizer para esse programa não vai para pastor comprar avião, viu? Tem que parar isso também. Tem que parar isso também. Não vai para pastor comprar fazenda, viu? Viu, meu filho? Não é para pastor comprar fazenda não, meu filho. O que entra nos colunas da fé vai para a obra de Deus. E quantos que têm ajudado e Deus tem prosperado? Porque tem semeado uma terra transparente. Nós temos um relatório, irmãos, dentro da igreja. Tudo que sai, tudo que entra, passa por esse relatório. A igreja tem uma conta oficial no Banco Bradesco. A conta corrente é 028-064, dígito 0. E a agência é 2735, dígito 9. É a conta oficial do Banco Bradesco. E a obra que faz o trabalho sério, é difícil, irmãos, a luta do dia a dia. Mas nós temos certeza que esse ministério, a fé inteligente, ela vai crescer sim. Ela vai crescer e Deus continua sendo Deus também. Se ela não crescer ou crescer, Deus continua sendo Deus. Mas Ele é o cabeça dessa obra. Jesus é o cabeça dessa igreja.